Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir ao irmão que abra sua Bíblia em João, capítulo 6, e permaneça com ela aberta, porque nessa nossa meditação de hoje, meus irmãos, eu não vou fazer tudo para os irmãos vão ter que participar, fazendo aí a leitura para si mesmos de algumas partes do texto bíblico. Então abra em João 6 e permaneça com a sua Bíblia aberta, e nós vamos ver, meus irmãos, sobre o tema um pão para as multidões. E a princípio nós vamos ler então aí no capítulo 6, os versos 32 a 35. E esses versos iniciais eu quero ler aqui para os irmãos ou com os irmãos. Me acompanhe aí nas suas Bíblias. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Era chegado, meus irmãos, o dia em que os judeus comemoravam a Páscoa. Nós temos essa informação aí no texto, logo nos primeiros versos. E Jesus estava com seus discípulos junto ao mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. Você pode conferir aí no verso 1. E uma grande multidão o seguia. Jesus levantou os olhos e viu que vinha vindo uma grande multidão. E essa grande multidão o seguia em virtude dos sinais que o haviam visto fazer na cura de enfermos. Você pode conferir isso aí no verso de número 2. E também deve prestar bastante atenção nessa informação que tem aí nesse verso. Aquelas pessoas seguiram a Jesus não necessariamente porque criam nele como o Filho de Deus, mas antes porque tinham visto os milagres que ele fizera na cura dos enfermos. Que eles não criam nele como o Filho de Deus ficou provado depois, ou fica provado depois, mais adiante no texto, quando eles começam a deixar de segui-lo. Isso, meus irmãos, confirma para nós a verdade de que uma fé baseada em milagres nunca é tão agradável a Deus quanto aquela fé que é baseada somente na sua palavra, aquela fé que significa crer naquilo que Deus disse, independentemente de ver ou não milagres acontecendo. Tomé, quando viu a Jesus ressuscitado, quando então comprovou o milagre da ressurreição de Jesus pela vista, ele creu. E porque creu, dirigiu-se a Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu. E diante disso, Jesus diz a Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aí Jesus então, meus irmãos, sobe a um monte junto com seus discípulos e por palavra e ação ele começa a trazer uma grande revelação sobre ele mesmo. Que revelação é esta? Ele, Jesus, era o doador de um pão singular, de um pão único, um pão de natureza celestial, um pão para satisfazer não as necessidades físicas do homem, e sim as espirituais. E mais ainda, Jesus revela, ele não era apenas o doador desse pão,
ele também era a própria dádiva, ele próprio era o pão que ele daria aos homens. E para fazer essa revelação, Jesus então realiza um grande milagre, que nós conhecemos, sabemos qual é, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele deixa que as pessoas o procurem, querendo mais do fruto do milagre. Aí ele faz questionamentos, deixa as pessoas falarem também e vai encaixando, discutindo com elas de maneira extraordinária, encaixando de maneira extraordinária os seus argumentos, a sua revelação sobre quem ele realmente era e o que viria a fazer no futuro bem próximo e também o que eles deveriam fazer. Então vamos estudar esse texto, algumas partes dele apenas, obviamente, algumas partes do capítulo com bastante atenção. Porque o que Jesus disse para eles, meus irmãos, finalmente, é o mesmo que ele diz para nós hoje. Então vamos lá, vamos estudar algumas partes desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos pensar aí na parte do milagre. Atentemos aí para o milagre. E o milagre é bem conhecido por nós, está narrado aí a partir do verso 5 até o verso 14. Como eu disse no início, eu não vou ficar aqui fazendo tudo para os irmãos, não vou ler o texto. Então, irmão, dá um pause aí no vídeo e leia aí em João 6, versículos 5 até o 14. Então, se você leu, deu o pause aí e leu e agora está voltando para o vídeo, você deve prestar atenção em algumas coisas nesse texto. Primeiro, uma grande multidão vinha ao encontro de Jesus. Não é isso que diz o texto? Jesus levanta os olhos e vê que vem ao seu encontro uma grande multidão. Interessantemente, meus irmãos, Jesus, ele não ficou aborrecido quando viu a grande multidão. Às vezes nós, a gente vem para a igreja, nós fazemos o nosso trabalho e a gente vai para casa na esperança de ter um bom descanso, e se vem alguém para solicitar de nós que nós o sirvamos de alguma maneira, às vezes a gente fica meio aborrecido, não com a pessoa em si, a gente fica meio chateado, dizendo, puxa vida, queria tanto descansar. Eu me lembro de uma ocasião, nós somos humanos, somos falhos, Eu me lembro de uma ocasião em que, há muitos anos atrás, em que eu saí da igreja, eu estava tão cansado aquele dia, que eu disse para Esther, olha, hoje eu quero chegar em casa, eu quero tomar um banho, eu quero deitar no sofá, eu quero ligar a televisão, eu quero dormir bem tarde e amanhã eu não quero ter hora para acordar. Eu cheguei em casa, domingo à noite, e eu tomei o banho, e eu, se me recordo bem, cheguei aí para o meu sofá para ligar a televisão, mas aí o telefone tocou, e era uma solicitação de alguém, um comunicado, e esse comunicado vinha com força de solicitação de algum atendimento que eu precisava dar. E aquele atendimento, meus irmãos, durou, aquele serviço que eu deveria prestar para aquela pessoa, para aquela família, durou a noite inteira. Nada do que eu planejei, eu fiz. Planejei para mim mesmo, para o meu próprio descanso. Eu não fiquei aborrecido, achei aquilo muito engraçado até, A gente ri disso até hoje. E interessantemente, Jesus vê aquela multidão vindo, talvez ele tivesse necessidade de descansar, de estar com os seus discípulos, mas ele não fica aborrecido quando ele vê a grande multidão. Jesus não ficou a lamentar o tempo de descanso que ele agora não teria. Também Jesus não ficou a lamentar o tempo com os discípulos que agora ele não teria. Nada disso. O seu primeiro pensamento foi de fornecer alimento para a multidão, foi de servir, porque é para isso que ele veio, E é a isso que ele nos orientou. Nós devemos servir, estar dispostos a servir, não ficar aborrecidos quando a oportunidade de servir se apresenta
diante de nós, mesmo que nos tire da nossa zona de conforto, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então isso é muito interessante. E também, meus irmãos, interessante aí no texto que a gente deve prestar atenção, é que aquilo que Jesus passaria a fazer era planejado, era premeditado. Ele pergunta a Filipe sobre onde encontrar pão, comprar pão para alimentar aquela multidão, mas ele pergunta isso fazendo uma prova com Filipe, porque ele bem sabia aquilo que ele haveria de fazer, é o que diz aí o verso 6. E também, meus irmãos, devemos notar aí no texto que para perguntar sobre onde adquirir pães para alimentar a multidão, Jesus se dirige a Filipe, e certamente isso ele o faz, ele se dirige a Filipe, porque Filipe era daquelas proximidades e conhecia bem a região, né? Então, ainda que Jesus não quisesse uma resposta, seria mais coerente perguntar para Filipe, né? Ele queria testar a Filipe. Está lá que Filipe era daquela região, está lá em João 1, verso 43 a 44. Mas isso não é tão importante quanto o que Filipe revela. Eles não tinham dinheiro suficiente para comprar pães para tanta gente. 200 dinheiros ou 200 denários não seriam suficientes para comprar pão para aquela multidão. Talvez fosse isso que eles tivessem na sua bolsa, e não seria suficiente. Os estudiosos nos dão conta de que um denário era o salário de um dia de um trabalhador naquela ocasião. Então, o salário de 200 dias de um trabalhador não seria suficiente para comprar pão para tanta gente. E, para complicar ainda mais a situação, André, ao que tudo indica, andou sondando para ver quem tinha trazido merenda, né? Talvez ele não tivesse o pensamento de repartir, mas talvez o pensamento de diminuir, né, a quantidade de pães que eles poderiam comprar, né? Se muita gente tivesse merenda, então teria que comprar menos, para menos gente, né? Mas ele veio trazendo a notícia de que ele encontrara apenas um rapaz que havia trazido o que comer, que ainda tinha o que comer. Então, na cabeça dos discípulos, aquela era uma situação muito difícil. Os resultados humanos eram desanimadores, mas é exatamente nesse momento que Jesus realiza o grande milagre. Ele tomou os pães e os peixes, que era toda a refeição daquele rapaz, deu graças e depois distribuiu entre eles, e todos se fartaram, e ainda restaram 12 cestos cheios de pedaços. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Aparece um garoto que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que era isso para tanta gente? Era muito pouco. Mas aquele garoto estava disposto a colocar o que tinha à disposição do Senhor. Então o milagre aconteceu. Por quê? Porque no reino de Deus, prestem bem atenção nisso, meus irmãos, porque na matemática divina, o pouco se torna muito se Deus estiver incluído. Se Deus estiver incluído, meu irmão, o pouco se torna muito. Se a Deus for dedicado, o pouco é multiplicado pelo poder do Senhor, multiplicado em benefício de sua obra e multiplicado em benefício daquele a quem ao Senhor dedica o que tem. Aquele garoto, até um pouco antes de entregar ao Senhor aquilo que ele tinha, o que ele poderia comer? Ele poderia comer 5 pães e 2 peixinhos. E não vamos ficar imaginando que 5 pães é muito, não, porque você não sabe o tamanho do pão. Provavelmente era aquele pão árabe, né? Tipo uma folha, não sei como é que era o pão. Mas ele poderia comer 5 pães e 2 peixinhos. Mas depois de entregar, o que ele poderia comer? Ele poderia comer quantos pães ele quisesse
e fosse capaz, e quantos peixes ele quisesse e fosse capaz. E talvez ele pudesse até levar, repor aquilo que ele deu, né? Tirar na sua bolsa, na sua sacola, repor aquilo que ele entregou ao Senhor, né? Para levar, para comer no caminho ou para comer na sua casa. Então, o pouco, se Deus está incluído, se torna muito, né? O pouco, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, se torna muito. Quando Deus está incluído, se torna muito. Jesus, meus irmãos, é mesmo maravilhoso. O nosso Jesus é maravilhoso. E nós seríamos muito mais bem-aventurados se nós deixássemos em suas mãos todas as situações da nossa vida. Quais são as situações pelas quais nós estamos passando? Quais são as situações pelas quais você está passando? Olha, perca o controle dessas situações. Percamos, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente quer tomar o controle das situações, quando na verdade nós deveríamos perder o controle. Perder como? Perder entregando o controle nas mãos do Senhor. Seríamos muito mais bem-aventurados. E também, meus irmãos, seríamos muito mais bem-aventurados se, como aquele rapaz, oferecêssemos a Jesus tudo o que temos. A obra do Senhor seria abençoada e nós também seríamos abençoados. Na verdade, teríamos mais do que temos antes de dedicar a Jesus. Então, para todos, crentes ou não, Jesus, com o milagre, principia uma grande revelação sobre si mesmo. Mais tarde, então Jesus está principiando aí, começando. Mais tarde, quando eles sentissem fome de novo e buscassem a Jesus, e Jesus sabia que isso ia acontecer, Jesus os instruiria a trabalhar pelo pão celestial, a buscar o pão que não perece, que é Ele mesmo, um pão, um só, mas que é suficiente para todas as multidões em todas as épocas, o pão da vida. Então, primeiro aí essa parte do milagre. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, vamos atentar aí no capítulo para a fonte do pão da vida. Qual é a fonte do pão da vida? Veja aí, dá um pause no vídeo e leia aí na sua Bíblia, versículos 25 a 34. Ok? Leu? Então, você deve ter percebido aí que, pela leitura do primeiro texto, né, que todos haviam se fartado com o pão que Jesus multiplicara. E que após isso, Jesus retirou-se sozinho, não voltou mais. E os seus discípulos, para onde que eles foram? O texto diz que eles foram para Cafarnaum, né? E depois também Jesus também foi para Cafarnaum. Ele encontrou-se com seus discípulos no meio do mar, né? E depois ele foi para Cafarnaum com eles. E no dia seguinte, aí você leu aí no texto, aquela multidão também vai para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontram a Jesus. E a primeira palavra de Jesus a eles foi uma palavra de repreensão. Jesus diz para eles assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então eles haviam, digamos assim, né, jantado, e agora eles queriam café da manhã. Aquele jantar, entre aspas, já havia se desgastado, eles já estavam com fome de novo. Eles queriam agora o café da manhã. Então, com isso, Jesus começa a abrir-lhes os olhos para o quão perecível é o alimento terreno, bem como tudo que é terreno. E Jesus os instrui, então, a buscar a comida que permanece. Não simplesmente a comida que perece, mas a comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E que trabalho é esse que deveria ser feito? Se os irmãos observarem os versos 28 e 29 que leram, né, os irmãos vão ver que a obra a ser realizada, o trabalho a ser realizado é crer
em Jesus. Na verdade, não há nada que o homem possa fazer a não ser crer naquele que Deus enviou, a não ser crer em Jesus. Então você tem 200 denários, 200 dinheiros, não bastam, não são suficientes. Você tem alguns pães e alguns peixes, nesse caso também não é suficiente, não basta. Você tem condições de conseguir bilhões e bilhões, talvez trilhões de dólares, algumas toneladas de alimento, resolver por completo o problema da fome mundial, bem como da pobreza do mundo? Não basta. Isso não basta, nem isso não basta. Por quê? Porque só Jesus pode propiciar aquilo que permanece. Pedro, meus irmãos, diz que não é com prata e nem ouro que conseguimos pagar o resgate da nossa alma. Só existe uma maneira de pagar: com o sangue que Cristo derramou na cruz. E isso ninguém tem, a não ser Ele, só Ele. E Ele não vende para ninguém, mesmo porque ninguém tem condições de comprar uma gota sequer. E também Ele não dá para ninguém como forma de premiar um mérito, mesmo porque ninguém tem condições de fazer algo tão grande que o torne merecedor. E ademais, diante de Deus, todas as nossas justiças, como bem expressou o profeta lá no passado, são como trapos de imundícia. O seu sangue, Jesus só o dá de graça, para que ninguém tenha de que gloriar em sua presença. Então, a fonte do pão da vida, o texto fala aí sobre a fonte. Qual é a fonte do pão da vida? Desse pão que permanece para a vida eterna, que sustenta a nossa vida espiritual. Qual é a fonte do pão da vida? A fonte do pão da vida é o próprio pão da vida, que é o Senhor Jesus. Agora, em terceiro lugar, meus irmãos, vamos analisar aí os versos 35 a 51, que fala para nós sobre a natureza do pão da vida. Então dê um pause aí no vídeo e leia versículos 35 a 51. Ok? Leu? Então vamos pensar só um pouquinho. Antes de Jesus revelar-lhes ser ele o pão do qual ele falava, aquelas pessoas lhe pediram: dá-nos sempre desse pão. Então Jesus fala para eles sobre um pão. Aí um pão da vida, um pão que permanece, um pão que não se desgasta como o pão físico que nós comemos, né? Então eles dizem assim: dá-nos sempre desse pão. Aí então Jesus passa a fazer-lhes uma grande revelação, que é a revelação sobre a natureza do pão da vida, a natureza da comida não perecível, a natureza do verdadeiro sustento espiritual. Esse pão não era um pão feito de trigo ou de cevada. Não, esse pão tinha uma natureza pessoal. Esse pão era uma pessoa. Esse pão era o próprio Jesus. Um pão para saciar-lhes não a fome física, mas a fome espiritual. Então essa é a natureza do pão da vida. Ele é de natureza pessoal. Ele é o próprio Jesus. Jesus é o pão da vida. Agora, meus irmãos, em quarto lugar, vamos ver aí sobre o recebimento do pão da vida, né? E aí os irmãos podem estar lendo aí no texto, em João 6, os versos, deixa eu ver aqui quais são os versos 52 até o verso 65, tá? 52 até o 65. Leia aí na sua Bíblia. Ok? Já fez a leitura? Então agora Jesus chega ao auge da questão. O pão da vida que ele tem e oferece é ele mesmo. É a sua carne que eles deveriam comer. Receber, comer. Mas como assim? Eles perguntam.
comer a sua carne? E essa revelação então gera um alvoroço. Mas Jesus reforça o que acabara de dizer, falando-lhes que eles deveriam não só comer a sua carne, mas também beber o seu sangue, ou não teriam a vida eterna. Aí nesse momento muitos começam a ficar desconfiados, né? Será que ele está nos propondo um ato de canibalismo contra ele mesmo? Comer a sua carne, comer carne humana? E eles começam a discutir entre si. E é aí então que muitos o abandonam sem entender o que ele estava dizendo. Não ficam para entender que Jesus estava falando em linguagem não literal e sim espiritual. Eles teriam que se alimentar espiritualmente pela fé de Jesus. Eles teriam que crer em suas palavras. Eles teriam que crer que ele era realmente quem ele dizia que era, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E teriam que crer em sua morte substitutiva, em sua morte como pagamento do preço do nosso resgate, em sua morte como sendo o plano de Deus para a nossa salvação. Em 1 Coríntios 1, de 18 a 24, meus irmãos, Paulo escreveu assim: porque a palavra da cruz fala sobre a morte de Jesus, né? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é preciso crer nisso, crer no Cristo crucificado, porque esse é o plano de Deus para a nossa salvação. E esse é o significado de comer a carne e beber o sangue de Jesus, é se alimentar dele, da fé nele. Assim como o alimento físico sustenta a nossa vida física, essa fé sustenta a nossa vida espiritual. E agora, meus irmãos, partindo para a conclusão desse nosso estudo, né? Lá em 1 Samuel 14, nós temos uma história bem interessante. Depois você pode abrir lá e conferir. O povo de Israel estava em batalha contra os filisteus e saiu vitorioso sob o comando de Jonatas, filho do rei Saul. Os soldados que estavam na batalha, na luta, estavam exaustos e famintos. E por que eles estavam exaustos e famintos? Porque Saul havia feito uma conjuração, um juramento, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde. E se alguém desobedecesse, seria condenado à morte. Então ninguém podia comer nada, até que vencesse o tempo daquele juramento. E os soldados estavam, além de exaustos, famintos, ao ponto de desfalecer. Afinal de contas, eles estavam na batalha, né? No deserto. Então, gastando muita energia, a fome veio. Eles estavam famintos a ponto de desfalecer. Aí eles chegaram a um bosque onde havia mel, muito mel, um manancial de mel, diz lá o texto. Porém, ninguém ousava tocar no mel por medo da conjuração. Mas Jonatas, o filho de Saul, não sabia da conjuração e chegou e comeu do mel. E os seus olhos naquele momento se aclararam, a força, o vigor lhe sobreveio, o viço dos olhos lhe voltou. Mas ele só não foi morto, porque o povo o livrou. E os irmãos podem ver lá no texto depois, que o sentimento de desfalecimento por causa da fome era tão grande, que os soldados, quando chegou o tempo em que podiam comer, terminaram por cometer algumas abominações, comendo carne com sangue, por exemplo.
Então a fome tirou o brilho dos olhos. Alimentar-se trouxe de volta o brilho dos olhos. Por que foi assim? Foi assim porque o pão, isto é, o alimento físico, na lei natural criada por Deus, sustenta a vida física. Sem ele, o alimento, a vida física deixa de existir. Quando Deus, por intermédio de Moisés, liberta o povo de Israel do Egito, ele provê também alimento para o povo em sua peregrinação no deserto. Alimento e água, porque na ordem natural criada por Deus, o alimento físico sustenta a vida física. E, meus amados irmãos, no que respeita à vida espiritual, nós precisamos de alimento espiritual. E este alimento espiritual é chamado de pão da vida. E o pão da vida é Jesus. Só Ele é o pão da vida. É um só, mas suficiente para todos quantos o quiserem. Você o quer? No verso 68 desse capítulo 6 de João, diante da retirada de muitos que não quiseram mais seguir a Jesus, ele pergunta a seus discípulos mais íntimos: quereis vós também retirar-vos? E Pedro responde: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E você? Vai fazer como aqueles muitos que se retiraram? Ou vai fazer como Pedro? Pense nisso e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração e nos abençoe. Amém.